Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Gostaria de compartilhar com vocês o estudo da lição do dia 20 de julho da Escola Sabatina, os sábios, e a perguntinha, sobre a importância do caráter. A ênfase aqui é sobre a importância da transformação do nosso caráter. E a pergunta diz, leia Daniel 12, do verso 1 ao 10, e pergunta qual o contexto, e pergunta também quais características são atribuídas aos salvos, do caráter dos salvos, em contraste com o caráter dos maus. E manda ler Daniel 12, verso 1 ao 10, e também Apocalipse 22, verso 11. Eu vou começar lendo Apocalipse 22, verso 11, e o contexto é exatamente o capítulo 12 de Daniel, desse verso que a gente vai ler agora. Apocalipse 22, 11 diz assim: continue o injusto. Vou ler a partir do verso 10, porque lá em Daniel 12, no verso 4, é dito a Daniel que ele sela as palavras do livro que estariam seladas até o tempo do fim. Ou seja, as profecias não poderiam ser compreendidas até que chegasse o tempo do fim, determinadamente o tempo do fim. E aqui em Apocalipse 22 é dito a João exatamente o contrário: não seles as palavras do livro, porque o tempo está próximo. Então Apocalipse 22, 10 diz o seguinte: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí vem o verso 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E o contexto desse verso é exatamente o tempo do fim de Daniel capítulo 12. Eu não vou ler os versos 1 ao 10, vou ler apenas os versos 1 ao 3 e o verso 10. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel, o arcanjo Miguel, é o nosso Senhor Jesus. Ele não é um anjo, ele é o chefe, o líder dos anjos. É o príncipe do exército celestial, como diz lá também em Josué, no livro de Josué. Verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então essa grande angústia, qual nunca houve, é exatamente o tempo do fim. O verso 3: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. E no verso 7, antes de ler o verso 10, é dito o seguinte: ouvi o homem vestido de linho, o nosso Senhor Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de... Isso o que? Essa grande tribulação seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fazendo alusão a Daniel 7, 25, quando o chifre pequeno, ele faria guerra contra os santos do Altíssimo, tentaria mudar a lei de Deus, e aí a gente sabe que se cumpre na história esse poder do chifre pequeno, essa supremacia, do ano 538 ao ano 1798, profeticamente falando, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí o verso continua: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E aí Daniel fala que não entende. Aí vem a ordem para que ele descanse no verso 9, porque estão encerradas e seladas estas palavras até o tempo do fim. E aí vem o verso 10: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E aí vem a questão: qual o contexto? O contexto aqui realmente é a grande tribulação que antecede a volta de Jesus, é o fim dos tempos. Esse é o contexto. Pergunta também o que podemos concluir a partir desses versos sobre o caráter do povo de Deus durante o tempo do fim. Quais características lhes são atribuídas em contraste com os maus? Os salvos, eles são sábios e puros, eles são justos. Qual é a justiça? A justiça de Deus, a justiça que está ali na sua santa lei. Amar o próximo
como a si mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, o maior dos mandamentos. E aí os maus, quem são os maus? Os maus são os perversos, são os imundos, são os injustos, né? Aqui no comentário fala que pouco antes da vinda de Jesus haverá um tempo de angústia como nunca houve. E os ímpios, né? Diz assim, observe, os ímpios continuarão na sua impiedade, mas os sábios eles resplandecem, né? E diz aqui, talvez porque tenham sido limpos, purificados e provados. E mais abaixo fala o seguinte também, que os sábios, eles são sábios porque eles realmente compreendem os acontecimentos finais, como eu sempre digo, né? A sabedoria na Bíblia está associada a conhecer a palavra de Deus e obedecer. É o que diz aqui na lição Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor Jeová é o princípio do saber. E diz aqui, eles não são pegos de surpresa, visto que estudam a palavra, né? Estudam e ensinam, como fala no verso 3. Não serão pegos de surpresa, porque estamos estudando a palavra, né? Sabemos que virá um tempo de angústia terrível, embora as pessoas não acreditem, né? Vai chegar o tempo que a pessoa não pode comprar nem vender, né? Então, os maus procederão perversamente. Basta a gente ver, por exemplo, o cenário político hoje, né? Teve aí essa pandemia, né? Onde teve muito desvio de dinheiro, certo? Compraram-se respiradores de porcos, né? Pessoas morrem por falta de oxigênio e muito dinheiro foi desviado, né? A maldade, a perversidade do coração do homem, né? Faz-se uma CPI apenas para saber se o governo comprou de forma errada as vacinas, né? Mas não se apurou os desvios, certo? Nenhum governador e nenhum prefeito foi preso. Então, se isso está acontecendo agora, imagine quando o Espírito Santo, como a gente gosta de falar, começar a se retirar da terra, dos corações dos homens maus, dos homens perversos. Então realmente virá tempo de angústia, a qual nunca houve. E a gente só tem segurança realmente a estudar a palavra de Deus. Por isso que hoje a gente deve realmente buscar a transformação do nosso caráter. Se afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é pecado, né? Guardar a lâmpada da nossa alma, né? Que são os nossos olhos, né? E procurar focar realmente no serviço de Deus, no serviço cristão, estudando a sua palavra e se entregando a Ele de todo o coração, né? Que Deus seja louvado por essa lição, por essa meditação. Eu escolhi falar sobre isso porque realmente fala um pouco sobre a volta de Jesus, que é o meu maior anseio. Eu posso dizer claramente que é o meu maior anseio, realmente é a volta de Jesus, que o Senhor Jesus volte logo. Infelizmente, né, os homens maus vão realmente criar muitas leis, né, para nos oprimir, vai dificultar as coisas, né, mas tudo isso tem que acontecer. Então, que Deus seja louvado e que o nosso Senhor Jesus volte logo. Em nome de Jesus é a minha oração, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. E lembrando, né, que estamos na campanha para conseguirmos aí um caixa de som para a gente começar a fazer evangelismo de rua. Aqueles que puderem contribuir, né, que entrem em contato comigo no meu privado ou no privado de Anderson. Que Deus seja louvado. Amém.